Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biolchini, idealizadora desse projeto que veio ao mundo em parceria com o Tribe Zen. Hoje estamos aqui celebrando a 5ª temporada desse podcast. E quero trazer uma novidade bem quentinha para vocês. Talvez vocês estejam sentindo falta da presença do Lucas e da Sol aqui, porque essa temporada é um marco de finalização de um ciclo. E talvez, quando você escuta isso, o teu corpinho já deve contrair, dar aquela sensação de um medo, de um vazio, porque eu sei que, assim como eu, todos nós temos bastante desafio para lidar com os encerramentos do ciclo. Na verdade, a gente vai continuar com a parceria, com o projeto, mas o que vai mudar é a forma da nossa entrega. Então, se você quiser continuar acompanhando o podcast do Círculo das Emoções, se você sente os benefícios e a transformação que ele traz para a sua vida, comece a acompanhar o canal do YouTube Nanda Biolchini e também no Spotify, porque a partir da temporada que vem, a gente segue na nossa parceria na produção maravilhosa desse conteúdo para vocês, só que o conteúdo vai ser compartilhado nas minhas redes pessoais. Então, bora lá? Bora lá mergulhar na origem do teu desequilíbrio da energia feminina. Nessa temporada, quero convidar cada um de vocês para que a gente amplie um pouco o olhar da reconexão com a energia feminina como um caminho de reintegração de feminino e masculino em nós, em todas as nossas relações, como um caminho de despertar da consciência, de transformação da consciência da humanidade e especialmente da forma como a gente ocupa o planeta Terra. Sabe por quê? A grande mãe Terra, é essa frequência do feminino. E enquanto nós estamos desconectadas do feminino em nós, homens e mulheres, a gente acaba maltratando também o nosso planeta. Quero te convidar para uma perspectiva sistêmica, a olhar para as polaridades de tudo que existe na criação. Noite e dia, luz e sombra, o movimento das marés, da lua, as estações do ano. Tudo que existe é composto pela energia feminina e masculina. E assim também somos nós, homens e mulheres. Então, o grande convite dessa temporada é que você dê um grande passo de reintegração dessas duas polaridades no teu ser e na tua forma de habitar a tua vida e o planeta. E assim a gente vai se colocando a serviço dessa grande transição planetária. Hoje vamos trazer um olhar da origem do desequilíbrio entre energia feminina e masculina, onde tudo isso surgiu. Coloca a mão lá no teu coração, respira um pouquinho aqui comigo. Talvez você possa aproximar um pouquinho o queixo do peito, num movimento de humildade, com muito respeito. A gente vai pedindo permissão aos nossos ancestrais, para que a gente possa adentrar nesse campo da história, humildemente, para iluminar os pontos que ficaram sombrios e apoiar no despertar da cura dessa reintegração de feminino e masculino. Quero que você assista todo esse episódio sentindo a presença da sua mãe e do seu pai atrás de você. Sente a mão da sua mãe tocando o teu ombro esquerdo, a mão do seu pai tocando o seu ombro direito, seus avós, seus bisavós, e vai sentindo toda a força da presença da tua linhagem ancestral. Veja se é possível reconhecer a grandeza deles.
Veja se é possível reconhecer o preço alto que foi pago por todos eles que vieram antes para você estar aqui hoje e a tua vida ser mais leve. Vai lá dentro do destino da sua mãe. Veja se você daria conta de viver o destino dela. Vai lá dentro do destino da sua avó, da sua bisavó, e percebe as sensações que acontecem no seu corpo, se essa fosse a sua vida. Talvez ao fazer esse exercício, a primeira sensação que venha seja de dó ou de pena. E se isso aconteceu, com muito carinho eu quero te dizer que você ainda está numa postura de superioridade, se colocando maior do que elas. Então volta lá, dentro do destino delas. E veja se é possível conectar com a força que essas mulheres precisaram ter para dar conta da realidade que viveram há 40, 60, 70 anos atrás. Veja se é possível você se orgulhar e agradecer. Porque por elas terem pagado esse preço mais alto, para você pode ser mais leve hoje. Nos anos 70, a mulher ainda precisava pedir autorização para se separar. Nos anos 60, a gente ainda não tinha direito a voto e nem CPF. Percebam a profundidade disso? O CPF marca a nossa identidade. A nossa identidade estava associada ao marido, ao pai, a um homem. Quantas de vocês, assim como eu, cresceram ouvindo a mamãe de vocês falarem? Não confie nos homens. Você não pode depender de ninguém. Você precisa ser independente, autossuficiente. Vai para a vida, constrói o seu caminho. E elas nos falavam isso, só que elas não sabiam nos ensinar como, porque elas também não viveram essa realidade. Elas não sabiam nos ensinar a investir, elas não sabiam nos ensinar a liderar o nosso negócio, elas não sabiam nos ensinar a colocar os nossos produtos na internet. Porque no tempo delas, era o dinheiro para a sobrevivência. Muita coisa mudou de lá para cá. E a gente honra toda a luta, toda a batalha, toda a força que essas mulheres tiveram que atravessar para que hoje a gente tenha, sim, maior liberdade financeira, maior liberdade emocional. Mas o ponto que eu quero te convidar a refletir hoje é que nos tempos atuais, talvez você tenha o teu dinheiro, você esteja ocupando cargos altos na empresa em que você trabalha, ou talvez você tenha o teu negócio. Você pode estar casada, realizado o sonho da família, da maternidade. Mas no fundo, quando você deita a tua cabeça no travesseiro na hora de dormir, talvez você ainda esteja sentindo o mesmo vazio que elas sentiram lá atrás. Talvez você ainda esteja sentindo o mesmo cansaço, a mesma irritação, a mesma falta de reconhecimento dos homens. Porque ao nos ensinarem a ser masculinas e trazer a nossa energia de realização ao mundo, nos ensinaram também a esquecer o nosso feminino, a deixar ele de lado. Ele era fraqueza para dar conta da realização no mundo externo.
E esse vazio, mulheres, ele não vai ser preenchido enquanto você não se reconectar com o teu feminino. A energia masculina, ela é muito importante. Ela nos trouxe até aqui. Todas as mulheres precisam dessa energia para poder realizar a sua missão de alma. O problema começa a acontecer quando a gente fica só com ela. Quando a gente fica só no masculino, a gente começa a perpetuar uma grande dor coletiva. Uma sociedade onde as mulheres estão exaustas, cansadas, desconectadas da sua essência. E onde isso começou? Como isso começou? Se a gente for lá na nossa bisavó, essa mulher que atravessou guerras, que foi deixada sozinha por seus maridos, que talvez morreram nas guerras ou que nunca voltaram. Essas mulheres que tiveram que deixar as suas famílias, atravessar continentes, talvez cuidar das suas crianças sozinhas e defender o seu território. Percebem que naquele momento, essas mulheres já foram convidadas a trazer essa potência da sua energia masculina, e lá começa uma negação do feminino. Mulheres que foram deixadas, abandonadas. Essa é a dor que a gente vem perpetuando até os tempos atuais. Chegou o tempo da gente começar a reintegrar o feminino da forma amorosa, compassiva, delicada, que integra, que nos leva para a unidade. Chegou o tempo da gente parar de lutar e batalhar pelos nossos direitos, com as mesmas distorções que nos trouxeram até aqui. E começar a ocupar esse lugar de integração do feminino e do masculino com doçura, com alegria e com prazer. Porque quando a gente olha para sua avó, uma mulher que nasceu lá pelos anos 30, 40, provavelmente ela era dependente financeira do seu avô. Ela também precisou puxar uma energia masculina grande ao lado desse homem numa situação de muita escassez financeira para poder realizar um caminho de crescimento. Ela que foi mãe de 10, 12, 15 crianças. Ela que foi mãe da sua mãe, que nasceu lá pelos anos 50, 60, filha de uma mulher com muitos filhos, e no meio de tanta gente talvez ela não se sentisse vista, amada, cuidada. Essa mulher que olha para a mãe dela, a sua avó, e lá no centro do seu coração, ela diz: eu não quero ser igual a você. Eu quero estabilidade financeira. Eu quero ter o meu próprio sustento, o meu próprio dinheiro. Lá para os anos 80, 90, a sua mãe engravida, provavelmente de você. A sua mãe preza segurança e estabilidade. Normalmente são mulheres mais práticas, que o seu grande gesto de amor é poder te dar muito mais oportunidade e segurança do que ela teve. Essas meninas nascem nos anos 80 e elas olham para a vovó e dizem: eu não quero ser dependente financeira assim como você. E elas olham para a mamãe e dizem: eu não quero estabilidade assim como você. Eu quero estudar. Eu quero ocupar o meu lugar de realização. Eu quero alcançar liberdade e independência. E aí, essas mulheres que parecem ter tudo, porque no campo prático elas receberam, ainda assim sentem um vazio no coração. Porque por mais que elas tenham recebido tudo, ainda há uma falta emocional
uma falta invisível. Pensa se a depressão sangrasse. Como você estaria vendo várias pessoas ao seu redor hoje? As dores emocionais são invisíveis, mas não por isso são menos importantes do que os desafios práticos da nossa vida. Então, essas mulheres dos anos 80, que nasceram nos anos 80, elas se casam e se tornam mães dessas meninas que nascem nos anos 2010, mais ou menos. E essas meninas perpetuam a negação. Não quero a dependência emocional da vovó, não quero a estabilidade, não quero a independência. E muitas vezes essas meninas acabam querendo só a parte leve, fluida da vida. E tem um grande desafio para pagar o preço da responsabilidade da vida adulta. E eu estou te contando tudo isso para que você perceba que não começou em nós, mas você pode fazer a escolha de que termina em mim, termina em nós. São 70, 80 anos, mulheres, de negação da energia feminina, historicamente falando. Desde a bisavó, que sofreu a tristeza de não receber o seu marido de volta da guerra, ou que teve que deixar a sua família para trás. Desde lá, o feminino vem sendo negado. E percebam que muitas vezes quando a gente fala de resgate do feminino, algumas mulheres trazem assim, poxa, então a gente está voltando ao passado, à época da dependência emocional e financeira? Percebem que na verdade não. Porque a sua avó não exerceu o feminino dela. Ela já estava sendo guerreira, batalhadora e forte, ao lado do seu avô, para dar conta daquela realidade de escassez. Então, no fundo, há muito tempo que a gente não vive a potência do feminino, o magnetismo do feminino, a leveza, a gostosura, o prazer do feminino. Todos esses anos de negação estão levando a gente para uma sombra coletiva. E chegou o momento de despertar dentro de você essa visão mais ampla de que reconexão com o feminino não é só colocar um batom vermelho, cuidar dos seus cabelos, receber uma massagem, falar baixo, ser gentil. Tudo isso diz respeito à feminilidade, mas o feminino é muito maior do que isso. Reconectar com o teu feminino é uma causa de transformação planetária. Então, alarga um pouquinho a visão da tua própria dor, da tua própria história, para você conseguir se colocar a serviço dessa transformação. Ainda mais se você for mãe. Seja mãe de menina, seja mãe de menino. Porque muitas vezes, inconscientemente, percebam, não é algo que a gente escolhe. Mas a memória inconsciente está atuando. A gente perpetua essa dinâmica. Nanda, o que isso tudo tem a ver com a minha história de agora? Tudo a ver, mulheres. O óvulo que te deu a vida já estava dentro da sua mãe quando ela estava na barriga da sua vovó. O óvulo que deu a vida à sua mãe já estava dentro da sua vovó quando ela estava na barriga da sua bisavó. Você não herda apenas a cor dos seus olhos, o tom dos seus cabelos. Você herda essas memórias. Quantas vezes você está andando na rua à noite e de repente vem uma sensação de medo no seu corpo? Quantas vezes você está numa relação sexual com um homem que você ama, num momento de prazer, e de repente o teu corpo trava? Quantas vezes você está prestes a ter um orgasmo e recebe um estímulo no colo do teu útero, e é um momento que seria para ser uma explosão de prazer, você chora. Você chora e você sente uma memória corporal de dores da sua avó. Vocês já passaram por algo como isso? São memórias vivas. Memórias ancestrais que chegam até nós, através do nosso DNA. E sim,
nós somos convidadas a purificar essas memórias. Porque quando nos colocamos a serviço dessa liberação, a gente está liberando todo o sistema por 7 gerações. É por mim, é por nós, é por elas, é pelas nossas meninas, pelas nossas filhas também. O teu papel como mãe é muito importante. Porque muitas vezes uma dinâmica oculta que acaba perpetuando esse sistema distorcido que eu estou trazendo aqui para vocês começa em uma mulher que está com esse excesso de energia masculina. Ela entra num relacionamento com esse excesso de energia masculina. Ela olha para o seu marido e ela se sente insatisfeita. Como se ela tivesse que dar conta de tudo, sozinha na casa. Como se ela tivesse que assumir as responsabilidades finais. E aí, muitas vezes, essa mulher engravida e é mãe de um menino. E o que acaba acontecendo? Ela olha para esse menino e ela projeta nele o companheiro que ela gostaria de ter. E nesse movimento, ela mima, ela protege esse menino. Então percebam que todas nós mulheres é uma tendência automática. Se não tivermos em vigilância, em presença, a tendência é que a gente projete as nossas dores nas filhas meninas, projetando sobre elas o nosso cansaço, a nossa insatisfação, a nossa raiva, a nossa sensação de não ser vista. E que a gente projete nos filhos meninos o companheiro que gostaríamos de ter e que talvez não estejamos tendo. Nesse movimento, acabamos colocando um excesso de exigência nas meninas e protegendo demais os meninos. Esse menino acaba se tornando o companheiro da mamãe. Fica aqui comigo, meu filho. Fica aqui com a mamãe. Você não pode sentir raiva. O papai não está dando conta de assumir as responsabilidades aqui dentro de casa. Seu pai é fraco. Ele não consegue. E esse menino vai contendo a sua raiva, contendo a sua fúria, para ser um bom menino, companheiro da mamãe. Uma mamãe que carrega todas essas dores ancestrais que eu contei para vocês e por isso está vazia por dentro, desconectada do seu feminino. O que acontece quando a fúria e a raiva de um homem fica contida? A energia masculina dele é castrada. A gente está falando aqui, mulheres, do filhinho da mamãe. Presta atenção para perceber se a tua postura como mulher não está perpetuando essa dinâmica na tua história e no teu sistema familiar. O homem tem fúria. E esse homem, para se tornar um homem que tenha um equilíbrio entre energia masculina e feminina, ele precisa aprender a dar vazão a essa fúria. Dar vazão a essa fúria de forma a construir algo a serviço do bem maior, algo elevado no mundo. A construir uma família, a valorizar a sua mulher e os seus filhos. O filhinho da mamãe não aprende a modular essa energia da raiva. Ele contém essa raiva. Ele segue lá, todo mimado, todo protegido, e ao mesmo tempo ele não aguenta mais ser comandado por essa mãe. Ele não aguenta mais ser comandado por uma mulher. Então, na vida adulta, ele é aquele homem com uma energia mais feminina, sedutor, encantador. E quando ele encontra com uma mulher de energia mais masculina, ele encanta ela, porque ele vem trazendo essa leveza para a vida dela que está
pesada com excesso de energia masculina. Só que o que acontece? Ele não valoriza essa mulher. Por quê? Porque lá no coração ele aprecia a mãe. Ele já tem respeito por uma mulher que é a mãe. Ele já está casado com a mamãe. E assim, a mulher que se casa com esse homem continua se sentindo sobrecarregada, cansada e sozinha. E aí eu te pergunto, de que adianta? De que adiantou o preço alto que foi pago por todas elas que vieram antes? De que adiantou toda a luta, toda a batalha, todos os direitos iguais? Se hoje, 60, 70 anos depois, você coloca a cabeça no teu travesseiro e você continua se sentindo cansada, irritada, vazia, sozinha dentro do teu casamento, não reconhecida pelos homens. Essa é a dinâmica que a gente vem perpetuando de maneira inconsciente, mulheres. É claro que nenhuma de nós escolhe conscientemente fazer isso. Só que essas memórias estão atuando no nosso corpo, no nosso DNA e muitas vezes são mais fortes do que nós mesmas. Outra possibilidade é quando essa mulher na vida adulta, ela se casa com um bom homem. Um bom homem que tem uma integração entre a energia feminina e masculina. Só que essas crenças e essas memórias de você não pode confiar, você não pode depender, estão tão enraizadas nela, que ela fica numa energia masculina sem dar espaço para que esse homem seja homem dentro do relacionamento. Então ela acaba castrando a energia masculina dele dentro do relacionamento. Nesse movimento, ela vai tirando a dignidade desse homem. Quando ela diz para ele o que ele precisa fazer, quando ela não dá espaço para que ele assuma a liderança, quando ela não confia nele, quando ela não dá espaço para que ele assuma responsabilidades finais dentro da dinâmica da família. Esse homem vai ficando pequeno. Ele vai perdendo a dignidade diante dela. E ela cobra, ela exige, ela se sente frustrada e quanto mais ela entra nessa frequência, mais ele se distancia dela. E, inconscientemente, vai vir um mecanismo de compensação. Seja abandonar, seja trair, seja se distanciar. Não como uma maldade, mas como um ato inconsciente de resgatar o seu tamanho, o seu masculino e a sua dignidade. Por favor, eu quero que vocês chamem o seu adulto e a sua adulta para escutarem tudo isso que eu estou trazendo. A gente já tem maturidade, já podemos sair desse triângulo que categoriza entre vítimas, agressores e salvadores. Não é sobre isso. Eu estou trazendo todas essas dinâmicas para gerar consciência e você poder dar um primeiro passo para se libertar dos mecanismos e padrões que estão se repetindo na tua vida. Eu quero que você traga um olhar maduro de que a responsabilidade é compartilhada. 50% da mulher, 50% do homem. E assim a gente começa a caminhar para uma conduta e uma postura de vida que transforma, diferente do que foi o nosso padrão ancestral. Outra possibilidade, mulheres, do que pode acontecer e inconscientemente a gente está perpetuando essas dinâmicas inconscientes é: a mulher tem energia masculina e ela se casa com um homem que tem muita energia masculina, ainda maior do que a dela. E aí o que acaba acontecendo? Para manter o casamento, porque normalmente a mulher que tem muita energia masculina, ela é forte por fora, ela parece linda, independente, autossuficiente por fora, mas aqui dentro ela carrega uma profunda insegurança e um profundo vazio. O coração dela está ferido. Ela não consegue confiar ainda. Então, ela começa a abrir mão de si. Para não perder o casamento, ela vai se abandonando, perdendo a conexão, abrindo mão de quem ela é. E aí a gente vai ver o movimento das mulheres que acabam ficando numa sombra do feminino com um excesso
de energia feminina, desconectadas e perdidas de si mesmas. Esses são os 3 movimentos que eu mais vejo acontecer nos atendimentos, nos grupos com mulheres que eu conduzo. E trago eles aqui para que você possa perceber se essas dinâmicas estão afetando a tua vida hoje. Nanda, entendi. Mas como é que eu saio de tudo isso? Caramba, que enrosco. Vejam, mulheres, aqui o trabalho é em conjunto. Tanto as mulheres quanto os homens precisam pausar, mergulhar na sua jornada interna de autoconhecimento, liberar os padrões ancestrais, as feridas emocionais cristalizadas no corpo, atualizar as narrativas, porque somos homens e mulheres de 30, 40, 50 anos que continuam repetindo as frases que a mamãe nos falava quando tínhamos 3, 4, 5 anos. Percebem? O corpo cresceu, mas o emocional, as narrativas mentais, o modelo mental talvez ainda não tenha acompanhado. E esse é o meu convite para você, na jornada Ser Mulher. Um processo estruturado para que você amadureça o teu corpo emocional, para que você ative a tua força espiritual, para que você cure na raiz a relação com a sua mãe, reestabelecendo a sua segurança, a sua autoestima, a sua autoimagem, o seu prazer feminino. E assim você possa integrar o teu feminino e o teu masculino, curando a relação com seu papai, ativando o teu poder de realização da tua missão de alma, curando a relação com o dinheiro, a mentalidade próspera, e assim se tornando uma mulher mais próspera, com mais prazer, com uma vida mais alinhada ao teu propósito. Esse é o meu convite para você. E aqui a gente cuida das mulheres, mas eu deixo o convite para os homens também procurarem esse trabalho interno, de fazer a sua parte. Porque o que acontece, mulheres? O caminho de cura é, você vai olhar para você. E na hora que você começa a reconectar com o teu feminino, você vai começar a mudar a tua postura dentro do teu relacionamento. Você começa a abrir o espaço, você começa a confiar nesse homem, você começa a entregar para ele a liderança. E quando você muda, o sistema inteiro é convidado a se ajustar. Então, o homem que está ao teu lado vai ser convidado a fazer a parte dele nesse processo de transformação também. E aí, de duas, uma. Ou vocês vão se reencontrar numa oitava acima da espiral, ainda mais alinhado ao propósito que une o casal. Ou, para algumas, a separação, sim, vai acontecer. Porque vocês vão perceber que talvez aquela relação tenha sido construída com base numa memória de dor que não está mais aqui. E que algo precisa finalizar para dar espaço para um novo movimento mais maduro acontecer. Então, pega essa chave. Homens, mulheres maduras não precisam do teu dinheiro. Elas precisam da sua atitude, da tua decisão, da tua intencionalidade, da tua proteção. Elas precisam que você não use a vulnerabilidade delas contra elas em momento de conflito. Elas precisam que você cumpra e caminhe a sua palavra. Porque na hora que um homem traz a segurança e a proteção para uma mulher, ela relaxa e ela pode florescer no seu feminino. Olha o tamanho da cura coletiva que a gente está realizando quando restaura essa dinâmica nas relações. Mulheres, os homens não precisam que você resolva a vida deles, seja a mãe deles, que você tenha que liderar tudo e se sinta sobrecarregada. O coração do teu homem quer te ver feliz, quer te ver leve. Um homem maduro se realiza com a sua alegria. Então, eles precisam que você confie neles, que você dê o espaço, que você entregue a liderança na mão deles.
Eles precisam que ao chegar em casa você esteja conectada com a tua essência feminina, leve, alegre, que você seja um refúgio de paz para que eles recarreguem a energia da batalha do dia a dia. Eles precisam que você seja a alma que enaltece esse lar, que edifica essa família. Então, aqui eu estou trazendo chaves para que vocês já possam implementar essas pequenas transformações na vida de vocês. Ainda estamos falando de transformações de comportamento. Nos próximos episódios eu vou entrar um pouco mais a fundo nas dinâmicas emocionais, nos traumas transgeracionais, nas raízes individuais que estão na base, no fundamento desses desequilíbrios entre energia feminina e masculina. Se tudo que eu contei aqui hoje faz sentido para você, mulher, vai lá no link da bio e se inscreve para uma sessão gratuita de diagnóstico sistêmico comigo. Nessa sessão, a gente vai fazer uma constelação do teu feminino e vamos mapear os desequilíbrios e as feridas emocionais do teu momento atual, trazendo um caminho personalizado para você percorrer para restaurar toda essa dinâmica na tua vida de mulher. Nessa sessão eu também vou ter a oportunidade de te apresentar a jornada Ser Mulher. E juntas a gente vai entender se é o teu momento de se juntar a esse grupo de mulheres para se unir a essa causa de transformação pessoal, de transformação coletiva e de transformação na forma como a gente ocupa o planeta. Porque quando uma mulher se cura e se reconecta com o seu feminino, ela reverbera em todas as dimensões da sua vida. No seu dinheiro, no seu relacionamento, na sua profissão, na sua maternidade. E ela se torna um fractal de cura da grande mãe, a Mãe Terra, que está tão sofrida, gente. Tão sofrida nesse olhar de consumo, de exaurir esse planeta para nos servir. Na verdade, quando a gente se reconecta com o nosso feminino, a gente começa a ocupar o nosso lugar de servir a Gaia, de servir a continuidade da vida. Se você gostou desse episódio, se te trouxe novos insights, novas perspectivas, comenta, curte, compartilha. Pra gente é super importante receber o seu feedback e o seu retorno. Gratidão por esse momento juntas e eu espero que cada palavra que tenha saído através de mim aqui hoje tenha tocado o teu coração, tenha plantado uma semente de despertar no teu coração e no teu ventre. Te espero no próximo episódio.